Bom dia, pessoal. Estamos chegando a mais um momento do programa Episódios Diários, que é um projeto tocado pela Comunhão Espírita de Brasília, capitaneado pela colega Flaviana Souza e também por Cláudia Piva, Wagner Alberto, e que eu tenho a alegria de participar. Estamos trabalhando de uma maneira sequencial o livro Pão Nosso e chegamos ao capítulo 78, intitulado Segundo a Carne, em que Paulo, em uma carta aos Romanos, segundo o registro Emmanuel, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Uma grande reflexão do Espiritismo é espiritualizarmos os nossos pensamentos. Temos a certeza, no sentido de que a vida vai muito além da matéria e que a experiência da jornada reencarnatória é uma oportunidade pedagógica para o espírito aprender. Jesus, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos apresenta inúmeras passagens em relação a essa perspectiva de não vivermos segundo a carne, de termos em Deus uma potência divina, uma potência de amor para nos fortalecer. Inclusive, certa vez, conversando sobre esse tema, o Cristo deixa registrado a seguinte lição: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa proposta de separar a interpretação sobre a vida nos traz uma incrível oportunidade para trabalharmos sentimentos, pensamentos, com a paciência, com a resignação, com a resiliência e principalmente a fé. Fé em Deus, fé no porvir, fé na vida futura e, sobretudo, fé em si. Emmanuel, quando vem comentar essa passagem, logo no começo do texto, ele diz o seguinte: para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. E aqui eu te pergunto, o que é que você consegue fazer com as situações adversas que a vida te traz? Às vezes, a gente fica em uma perspectiva de lástima, a gente fica em uma perspectiva asfixiante, que a gente tenta puxar o fôlego em relação a bom ânimo e não consegue. Mas devemos ter a certeza, conforme Paulo registra na carta aos Tessalonicenses, que Jesus Cristo é o nosso único Salvador. E Jesus, quando vem falar nas palavras de vida eterna, ele propõe uma reflexão para fortalecermos o espírito diante da limitação do corpo. O corpo vai padecer e o espírito vai continuar. E é interessante que nós tenhamos nas nossas atitudes a reflexão do pensamento imortal, que essas adversidades, que essas intempéries que hoje, por exemplo, a gente enfrenta, serão superadas. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E uma reflexão para você e também para mim é a seguinte: se somos imortais, se somos destinados à eternidade, para que ter pressa? Para que querer adiantar a resposta da vida em relação aos nossos processos? Em relação a isso, o benfeitor deixa o seguinte registro: quando a gente fica, por exemplo, muito limitado à matéria da mágoa, à matéria da desavença, à miragem de um conflito. Que a gente não exerce, por exemplo, a incrível capacidade que nós temos de perdoar, que não é esquecer, é lembrar e continuar com a nossa existência. Porque o outro, apesar do que ele fez conosco, também vai continuar com a sua. Então, a proposta para a gente ir ampliando a reflexão sobre a vida, nesse capítulo segundo a carne, para nós não vivermos segundo a carne, é abstrair. E é o que ele fala aqui. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, ela é intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiário a subserviência do escravo. E ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Independente, minha amiga, independente, meu amigo,
do que porventura você esteja passando, tente não ver essa situação à luz limitada que é a matéria. Nós somos espíritos, nós somos seres imortais, nós somos viajantes do tempo e principalmente, somos estudantes passando novamente pela oportunidade pedagógica que é a reencarnação. E você, de onde fala? Conhece a Comunhão Espírita de Brasília? O que é que achou desse capítulo segundo a carne? Digita aí, vamos interagir. Um abraço e até a próxima.